boa tarde. Essa é a segunda edição do CLIC, Circuito de Literatura e Cafés. Ele é feito pela Quente. A gente é uma produtora que trabalha mais com música aqui em BH. A gente faz alguns festivais, como o Coquetel Molotov, Música Quente, mês que vem, o Sonâncias. E esse é o nosso primeiro projeto com a literatura. A primeira edição aconteceu em abril, no Calua, no UP Café e na Cafeteria do Produtor. Essa segunda edição começa aqui e quinta-feira a gente vai fazer o lançamento do livro do Lourenço Mutarelli no A Central, que é o novo Café do 104. Em novembro vai ter mais uma edição, no fim de novembro, que a gente ainda não divulgou, mas que em breve está nas redes. Hoje a gente tem aqui a Ana Elisa Ribeiro, a Estrela Leminski e a Brisa Marques. A Ana é quem vai comandar a conversa. Eu queria ressaltar também que a nossa ideia é que seja mais horizontal, que todo mundo possa perguntar o tempo inteiro, não só no fim. E eu vou passar para elas se apresentarem e começar. Obrigado. Então, boa tarde. Eu vou ler uma coisa aqui sobre as nossas autoras. Eu fiquei até com medo de estar atrapalhando, porque eu estou entre uma estrela e uma brisa. E eu mesma não... Estou fora do céu aí, da coisa toda. Uma estrela e uma brisa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a Estrela Ruiz. Vou começar pela visita, pela pessoa de fora. Então, estamos aqui. Estrela Ruiz Leminski, é escritora e compositora. Acho que todo mundo sabe, filha do Paulo Leminski e da Alice Ruiz. Formada em música pela Faculdade de Artes do Paraná e tem especialização em música popular brasileira, mestrado em música e em musicologia em Valladolid, na Espanha, e um mestrado também na Universidade Federal do Paraná. Em 2004, a Estrela lançou o primeiro livro dela, Cupido, Cuspido, Escarrado, que tem os poemas feitos por ela na infância e na adolescência. Em 2009, ela participou de uma antologia chamada 21 Poetas de Hoje em Diante. Em 2010, ela lançou um livro chamado Poesia é Não, que é esse aqui. Vira ele aí para o pessoal, que ela não tem mais aqui, nós vamos ter que brigar por causa dele. Que foi contemplado pelo PNBE, o Programa Nacional Biblioteca da Escola, em 2012, programa que acabou, foi adaptado, mal adaptado, recentemente. E aí o livro dela foi adotado por escolas do país inteiro. Depois ela integrou uma antologia de poetas da geração 2000 pela Global, editora, e uma antologia chamada Poemas para Crianças de Todas as Idades, organizado e ilustrado pela Adriana Calcanhoto. Participou de feiras literárias, publicações em revistas, por exemplo, a Poesia Sempre da Biblioteca Nacional, revista de autofagia, que é uma revista daqui, se não me engano, Bruno Brum e Maquele K. E aí, etc. Recebeu prêmios no Encontro Brasileiro de Haikai e no concurso com o nome Zenpaku Haikai, é isso? E a Estrela dá oficina sobre esses temas. Tem aqui a monografia dela, chama Contra a Indústria, sobre música independente brasileira, CD, Música de Ruiz, em coautoria com o Theo Ruiz, que está aqui. Tem um grupo chamado Casca de Nós, um disco lançado também que chama São Sons, eleito um dos melhores discos de 2011 pela revista Embrulhador. Participou de várias coletâneas musicais, do lado musical dela. Reversos, Retrato, tem uma releitura de A Outra, do Los Hermanos, para um site chamado Musicoteca. Lançaram um DVD chamado São Sons e fez shows pelo Brasil e no exterior ao longo desse tempo. Está preparando o próximo álbum, não sei se isso aqui está super atual, já está aqui. Está desatualizado. Está na mão aqui. Já lançamos ontem tudo. Aqui, em BH. Lançado ontem em BH, então. Parcerias com Selmar, Yara Renó, Alzira Espíndola, Alice Ruiz, Maquele K, Renato Vilaça e Flávio Henrique. Alguns são compositores nossos aqui. Ela organizou e idealizou um disco duplo chamado Lemins Canções, com canções inéditas do Paulo Leminski, alguns dos parceiros dele, lançado em 2014.
Em 2015, esse projeto gerou um livro de canções com mais de 100 músicas do Leminski e dividiu o palco por conta desse projeto com artistas, com vários artistas como Moraes Moreira, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes, entre outros. Tira até o fôlego, né, da gente. Aí, da Estrela, vou para a Brisa. A Brisa, eu tenho aqui uma bio dela recente, porque ela acabou de atender um convite meu aí outro dia. Então, vai parecer... Para o Planner, foi. É poeta, atriz, jornalista, compositora e produtora cultural. Segunda colocada do primeiro Poetry Slam, em Portugal, em junho de 2009. E lá ela foi convidada, então, para participar da edição alemã desse mesmo evento. Depois ela participou do Spoken Word durante o Farrago Slam Poetry, em Londres. É coautora de um livro chamado Me Conte a Sua História 1, Me Conte a Sua História 3, pela Saraiva. E autora de Entre as Veias de Fato, por uma editora portuguesa chamada Corpus, que é um livro de 2009. E Corpo Concreto, pelo selo Leme da Impressões de Minas, deste ano, aqui, de BH, que é esse livro cinza aqui, que está ali na mesa também. Então, as duas têm uma conexão importante, e talvez isso não seja nenhuma fronteira, né, da poesia, da música, da performance, enfim, da poesia no palco, né, ou da poesia na arena, enfim. Eu sou Anelisa Ribeiro, sou escritora daqui de BH, tenho vários livros publicados, o mais recente está ali, chama Álbum, pela Relicário, e vim ajudar a organizar ou a desorganizar a conversa aqui com as duas convidadas e com todos vocês. Então, ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade para interromper e perguntar e comentar, porque a gente não vai fazer aquele esquema de deixar para o fim, para o pessoal perguntar, até porque, geralmente, chega no fim e não dá tempo. E aí ninguém pergunta nada, né? Fica aquela coisa, eu queria falar, mas não deu, aí alguém dá o e-mail. Assim, né? Então, nós vamos liberar geral, tá? Profissão atual, pode falar. Sim, não está aqui. Diretora artística da Rádio Inconfidência, a Brisa Marques. Atualmente. Você está, né? Então, eu vou pedir que vocês levantem a mãozinha assim, se quiser comentar alguma coisa, tá? Eu queria começar pedindo para elas para lerem ou falarem. Eu fiquei imaginando que as duas falam tudo de cor, elas falaram que não. Mas queria que elas lessem ou falassem 2 poemas delas, para vocês, para quem nunca leu ou nunca ouviu, de cara já saber o que elas produzem, né, na poesia. Ser mulher é ser humano, sou um tanto quanto és. O meu sangue escorre de dentro para fora, chega a manchar os pés. De mim nasceram, nascem, nascerão tiranos, heróis, poetas, pagãos, judeus, alemães, americanos, trans, cristãos e ateus, Cleópatra e Zeus. E quem não nasceu, desceu no sangue que escorreu de mim. Mulher, eu vim. Das minhas tetas, leite para te alimentar. É só nascer. Mas saiba que antes é melhor entrar no escuro que há dentro de mim. E antes de chegar ao fim, percorra a fundo o meu olhar. Esse é um poema que está aqui no Corpo Concreto. O nome dele é Ser Mulher. Vou pegar aqui. Perdi ele, me empolguei. Mas acho que eu sei onde cor, depois eu acho esse. Que troço esquisito, que começa com para sempre, atravessa até que a morte nos separe e termina com preferia nunca ter te conhecido. Foi. Vou aproveitar o embalo da Estrela, então, e falar outro do Corpo Concreto.
Amar a noite toda ou toda noite? Eu gosto desse, eu adoro esse. É esse. Vou ler um em espanhol. Ele foi musicado pelo Léo Minax. Você vê que os mineiros, eu acho os mineiros até quando eu não estou morando no Brasil, nem eles, né? E ele virou uma parceria. Na verdade, isso aqui foi uma tentativa de ganhar o prêmio. Era um prêmio porque na Espanha a violência, diferente do Brasil, ela se dá toda dentro de casa, não nas ruas. E geralmente é uma violência de gênero, né? Então tinha um concurso interuniversitário artístico para falar sobre violência de gênero, e o prêmio eram 300 euros em livros. E eu fui como bolsista e a família toda, então não tinha dinheiro para ficar comprando livro lá. O mercado editorial é um pouco mais, né, as pessoas compram livros, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que falar tudo que eu tenho para falar no meu parco espanhol. Mejor hombre, mujer sobre, cambia nombre, misma hambre. Hombre libro, mujer libra, cambia timbre, mismo libre. Hombre siembra, mujer hembra, cambia membro, misma obra. Cumbre hombre, mujer lumbre, cambia suerte, misma muerte. Ganhou ou não ganhou? O quê? Os euros. Então veio com a mala só de livro. Eu vou ler um para vocês duas, porque ele tem a ver com vocês aqui, o Vento Oeste. Pensei, eu tenho que escolher uma coisa do céu, né? Não é? Vamos lá. Vento Oeste. A solidão é um vento que sopra a oeste. Nunca viste? Repara. A solidão, às vezes, é uma brisa. Vem do leste quando se distrai. Mas perigoso mesmo é quando ela vem de cima. Cai como uma burca, feita sob medida. Solidão nenhuma pode ser vestida. Queria provocar vocês a contar para a gente o seguinte: como que vocês... A gente tem lugar aqui ainda, se alguém quiser... Estou vendo o pessoal em pé. Aqui dentro também pode sentar, viu? Para vocês não ficarem em pé aí. Tem banco aqui ainda, tem aqui. Então é o seguinte, queria que vocês contassem para nós de onde vem, como que vocês fazem essa trajetória que tem tanto a ver com a poesia quanto com a música, e como que administra essas carreiras que são a mesma carreira, mas às vezes não são, né? E principalmente o que uma tem, se você for escolher uma coisa para onde você vai tender, né? Qual que é a diferença? Eu não tenho essa experiência. Eu fui da poesia e da música até uma certa idade, depois eu abandonei uma completamente, que foi a música, e deixei. Eu era vocalista de banda e tal, e aí eu tinha 1000 razões para fazer isso. Uma delas era a opressão mesmo, né? Eu tinha um pai que dizia que palco e tal era coisa de vagabunda, né? Então, a hora você não consegue ultrapassar o negócio, eu falei, bom, eu vou escrever, vou continuar escrevendo, porque pelo menos ninguém vê, né? E ninguém controla, e quando viu, o livro já saiu. E acabei ficando num canto só. Mas eu percebo uma diferença muito grande entre duas carreiras que eu preciso administrar, que são a de professora universitária, linguista, né? E que é um troço completamente diferente da literatura, do escrito e tal. E, por incrível que pareça, outro dia me perguntaram assim: mas essa carreira universitária é melhor, né? Eu falei, não, eu trabalho muito mais de graça como professora do que como poeta. Né? Pensando na quantidade de evento que a gente vai de graça, né? Às vezes você não paga nem o que você recebe para ir, não paga nem o hotel que você tem que ficar, o transporte, enfim. E, incrivelmente, na poesia isso ainda era um pouco menos ingrato.
E eu não sei como que isso acontece quando você administra outras coisas, como a música, a performance, o slam, que eu sei que é um circuito que funciona de outro jeito em relação a esse do livro impresso ali. Então, eu queria que vocês contassem como é que vocês administram isso, como que vocês foram parar nessas coisas todas, sem abandonar uma delas necessariamente. Eu acho. Estou olhando assim. Eu sou uma péssima administradora. Eu já até trabalhei no Bradesco, né? Que meu pai trabalhou no Bradesco a vida inteira, né? Meu pai é o só meu. Ei, Edmundo! Foi meu professor. 1000 anos que eu não vejo vocês. Que bom. Não, nem tanto, um pouquinho. Continua a mesma coisa. Então, aí tem um poema para ele, né? Que o poema chama Só Meu. Só eu uso o meu som, porque é um cara muito possessivo, assim. Aí a Estrela falou, mas eles não são hips? Não, eles não são hips. Esses tempos de Bolsonaro. Então, eu fiz esse poeminha para ele porque ele só usa o som dele. Teve uma época da minha vida que eu tive que trabalhar no Bradesco, foi ótimo, para eu ter a experiência que ele teve a vida inteira. E lá eu aprendi um pouquinho sobre administração, mas eu nunca consegui administrar bem nem o meu dinheiro, nem a minha carreira e nem o meu próprio ser, assim. Então, eu sou uma pessoa que faz tudo. E de tudo que eu faço, o conceito, a caixa que mais me cabe, eu acho, é a performance. Porque, quando eu falo performance, eu sempre penso na vida e na arte, e no cruzamento entre as duas. Então, é onde eu posso ser livre, é onde eu não sou louca, é na performance. Posso fazer performance a qualquer momento, eu posso estar fazendo performance agora, inclusive. Nesse lugar, eu me sinto livre. Então, eu escrevo desde sempre. O poema também me liberta. E eu vejo que a poesia, eu olho tudo com poesia. Tem um poema que é a poesia no ato de inspirar e expirar. Respirar. Então, eu acho que a escrita, a poesia, ela chegou na minha vida, primeiro, porque eu escrevo desde quando eu aprendi a escrever, e ela foi me ligando aos outros caminhos, às outras linguagens, à música, onde o Luiz, que abriu seu show ontem, há alguns anos, falou, posso musicar um poema seu? Eu falei, pode. Aí ele fez a música, depois Renato fez outra música, Renato Vilaça, e aí o Vitor Santana ali, Luiz está ali. Vitor Santana fez... E aí as pessoas começaram a musicar os meus poemas. Eu não fazia música. Eu escrevia, e poemas que nem sempre eram sonetos, eles tinham uma forma definida. Eles eram mais um desejo de expurgar o que estava aqui dentro em forma de palavra. E aí eu comecei a me relacionar muito intensamente com a música. Meu trabalho no jornalismo... ele foi sobre sonoplastia, foi sobre ruído, foi sobre o som, porque eu presto muita atenção nesses sons todos que estão aqui. Para mim, isso tudo é música, o carro passando. E aí comecei a entender um pouco também a diferença entre um poema e uma música, e escrever para a música, escrever em forma de música, nos diversos estilos, nos diversos ritmos. E aí eu fui aprendendo um pouco isso na experiência, sabe? Óbvio que na faculdade eu formei em artes cênicas, numa faculdade formei em jornalismo em outra. Mas é mais nessa vivência prática que eu fui me formando. E acho que eu posso mudar a qualquer momento. Atualmente estou lá, diretora artística da Rádio Confidência, e tento levar o máximo possível de arte para aquele lugar burocrático que eu estou aprendendo a administrar. Acho que hoje em dia, a gente tem que aprender mais a harmonizar pessoas do que necessariamente harmonizar músicas. Então, isso tudo que eu faço sai de mim naturalmente e jogo em vários lados, assim. Não sei se porque eu sou um pouco perdida ou porque eu sou um pouco achada.
Mas é assim que eu consigo sobreviver, entendeu? Então, eu não pretendo abandonar nem a música, nem o teatro, nem a performance, nem a literatura, nem as artes plásticas e nem a arte, entendeu? De encontrar todos os dias, diariamente, com as pessoas e conversar e exercitar a presença. Para mim, a vida tem que ser vista em forma de arte. Se for de outra forma, eu não consigo viver, entendeu? É meio que assim. Massa. Bom, eu sou um caos humano também. Cresci numa casa de, né, 2 artistas. Do ponto de vista psicológico, ninguém me deu limite. Mas muito estímulo, com certeza. E acho que até essa coisa da gente ser múltiplo, né? A exposição do meu pai é múltiplo Leminski, ele era uma pessoa múltipla numa época que as pessoas se dividiam entre quem ouvia Chico Buarque e Caetano Veloso, porque uma era Tropicália, outra era canção de protesto. Você não podia ser dos 2 times, né? Você tinha que escolher. E ele era desses 2, mais da poesia concreta, mais da poesia marginal, mais dos gregos, mais do punk rock. Ele misturava tudo. Alice também, idem. Na verdade, quem introduziu a MPB na vida do meu pai foi a minha mãe, né? Então, em casa, tinha assim, os embates eram deliciosos, essas brigas artísticas eram incríveis, muito estimulantes, mas sempre o ambiente mais legal era o da música, né? Que era o que mais a gente podia interagir. Os amigos, os músicos eram muito mais legais que os escritores. Com raras exceções, mas geralmente os músicos eram mais divertidos, interagiam mais com as crianças da casa. Mas cresci ali, do lado da Annelise, vendo minha mãe com o Porco Itamar, enfim. Mas acho que uma das perguntas que eu sempre respondo é muito pesado ser filha deles? E eu sempre respondo, essa é uma pergunta que vai mudando, porque a relação das pessoas com a obra deles também se transforma, né? Meu pai não era best-seller durante a minha vida inteira. De repente, 3 anos atrás, eu tive que lidar com um misto de até uma certa assim, um susto, né, do cara ser mais conhecido que 50 Tons de Cinza, e até uma certa acusação, assim, do tipo, ele fez sucesso, você é dinheirista. Eu falo, gente, meu Deus do céu, o livro vendeu, ele é bom. Não, tipo, como assim a gente é dinheirista porque a gente organizou um livro que agora vende? Tipo, não era um problema a poesia não vender? Não estou entendendo. Enfim. Lidando com todas essas questões, eu percebi sempre, às vezes, é uma delícia, né, cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que tinha uma divisão muito clara em tudo que eu fazia. Eu gostava de poesia, sempre escrevi. Eu comecei a escrever, na verdade, antes de escrever. Tive que editar meu primeiro haikai, depois virei aluna da minha mãe, de haikai, inclusive um dos primeiros oficinas que eu participei com ela foi em Minas Gerais. Minas Gerais mudou minha vida, mas isso é outro assunto. Mas teve um momento na adolescência que eu falei, não vou mais escrever, porque esse negócio as pessoas começam a me pressionar e etc, porque eu já tinha participado desses concursos de haikai, tinha ganhado ainda criança. Comecei a perceber essa pressão e não entendia por que era tão pesado. E eu entendi ao longo do tempo que, se eu vou lá e alguém vai... poesia não, é bacana. Legal, a Estrela mandou bem. O mérito claro, ela é filha dos pais dela. Ou ganha o PNBE. Mas, é claro, ela é filha dos pais dela. Então, é um crédito que não é meu. Não é o que eu fiz, não é o que eu escrevi, não é o que eu estudei. É deles. Mas, se eu fizer cagada, apesar de ser filha dos meus pais... Ou seja, a cagada sempre é minha. Tá? E o mérito, a coisa boa, mesmo do que eles não fizeram, sempre é deles. E eu acho que isso fez com que esse meu caos se organizasse num certo comprometimento de entender cada situação. Acho até por isso que o Poesia Não tem esse nome, porque tem um poema visual dentro que é um grande questionamento de tudo que a poesia não é uma definição do que a poesia é, mas tudo que ela não é. E diversas... linguagens, essa coisa do modo heterogêneo, que tem coisas, tem letra de música, tem foto que é poema, tem de tudo aqui. Então, enfim, foi super criticado, etc. E eu falei, cara, preciso entender quais são esses limites. E eu chego à conclusão cada vez mais de que eu quero estar perto dos pares, entendeu? Então, eu gosto muito de saber. O crítico, se me critica e critica o livro da Angélica Freitas, eu saio para comemorar, por exemplo.
Mas, no final das contas, eu sempre quis entender o que de acho é a poesia, o que de acho é ser artista, como que a gente faz isso, ou a diferença entre uma coisa e outra, entre música e poesia. Tanto que toda a minha carreira acadêmica, as 2 pesquisas de canção, uma dentro da canção é para entender esse limite da poesia e da canção, e a outra é vanguarda, só sobre a vanguarda paulista, para entender por que a vanguarda paulista não é contada dentro da história da música brasileira, e, ao mesmo tempo, colocando ela, inserindo ela nessa linha do tempo, uma vez que o Afonso Romano de Santana foi fazendo todo esse paralelo, né, maravilhoso, Tropicália, Poesia Concreta, parará, só que ele escreveu o livro em 79, que é quando, enfim, a Arrigo Barnabé surge no Festival da Canção, 80, o Itamar sai, então ele terminou aquilo e parou. Só que a gente tem a poesia marginal depois, tem a vanguarda paulista, então eu também acabei fazendo uma continuidade ali, inserindo a vanguarda paulista e querendo entender o texto como geradora de ideias musicais no sentido sonoro da coisa mesmo. Foi um caos, porque o pessoal da literatura queria que eu fizesse na música, o pessoal da música queria que eu fizesse na literatura. Eu entendi que eu sou uma pessoa que eu amo as fronteiras. Então, não consigo nem muito dizer... Eu posso te falar sobre a fronteira, mas não consigo muito dizer isso é só isso, isso é só isso. Eu só falo, cara, a fronteira entre a misturinha entre uma coisa e outra, o grande mix, está aqui nessa sonoridade, nessas coisas. Assim. Acho que a minha paixão está mais nesse sentido. No dia a dia, isso é um caos completo, porque eu sou mãe, sou madrasta, sou produtora cultural, escrevo poesia, agora estou escrevendo prosa, estou em pânico, nunca tive tão em pânico na minha vida de estar fazendo uma coisa. Passei minha vida baterista, daí, de repente, me vi cantora no Lemis Canções. Então, também tem um lado também de me desafiar e de me propor a entender também todas essas coisas. E estou descobrindo, na verdade, uma grande união de estudo no teatro. Esse ano eu comecei a fazer teatro, eu comecei a entender o quanto, no fim das contas, você falou de performance, né? O quanto a ideia está em tudo, né? A ideia está no corpo, a ideia está na palavra, está no som, e o teatro acaba, acho que, unindo todas essas coisas. Acho que está de uma maneira bem caótica. Acho que eu estou conseguindo internalizar todas essas questões que me movem e o porquê de não fazer uma coisa de cada vez, né? Ou tudo ao mesmo tempo agora. Você me lembrou o Júlio Pinto, que é um professor aqui de BH muito bacana, de semiótica, que muita gente conhece, foi professor de muita gente aqui. E você falou tanto de fronteira, eu falei fronteira. O Júlio fala assim, quando não... Ele fala, por que a gente, em vez de pensar em fronteira, não pensa em contiguidade? Né? Porque você está atuando nas contiguidades, não nas fronteiras. Né? E aí, enquanto vocês falavam, fiquei pensando que quando eu decidi sair da música, sair de tudo, sempre tive muito pânico que vocês não têm, né? Da exposição e do corpo. Pânico? Eu tenho pânico. Aí, o que eu fiz? Eu lembro que uma das coisas que eu pensei para ficar na literatura e sair da outra foi, eu quero tirar o corpo fora. Exatamente. Não tem muito jeito, porque a minha ideia era, vai ficar só o texto e o livro, eu não preciso estar. Dancei, né? Porque com o tempo você começa a ter que ir ler, a ter que falar, e vai, se você não for, esconde um pouco o livro, e o livro vai meio junto. Às vezes a gente vai mais do que o livro, às vezes o livro tem uma dificuldade de circular e você circula por ele, né? Então, enfim, não era bem assim, mas só sei disso hoje. Alguém quer comentar, perguntar, por favor? Alguém já está com alguma... Você quer falar? Eu sou fã das três, né? Já conheço um pouco de cada uma do seu jeito, mas eu queria voltar numa questão aqui que eu... Assim, desculpe, Estrela, mas você falou da importância de Minas na sua obra. E, em 63, foi realizada a Semana de Poesia de Vanguarda em Belo Horizonte, e eu acredito que foi muito importante para o seu pai. Você poderia falar um pouquinho disso, por favor? Que é interessante como que as coisas se repetem, mesmo que a gente não queira.
63, 44, 19 anos? 19 anos. A primeira vez que eu vim para BH foi com 19 anos. Quem trouxe foi Maquele Negrão, e porque Leminski tinha caído na UFPR, na leitura obrigatória da universidade. Da UFMG? O que eu falei? Oxe, eu nem sabe onde está. Na UFMG. Até hoje, só para vocês terem uma ideia, até hoje, Paulo Leminski nunca foi leitura obrigatória para o vestibular da UFPR. Então, foi até uma... Eu queria chegar na UFPR, no Cutucar. Mas isso acho que reflete muito a dificuldade que é ser um artista em Curitiba. Não estou fazendo mimimi, pelo contrário. Acho que é uma cidade que é por isso que é tendência. Está todo mundo falando, está tudo ferrado, não tem dinheiro, não tem edital, não tem visibilidade, não tem não sei o quê. Eu falo, gente, bem-vindo a Curitiba. A gente é tendência, a gente sempre continuou fazendo as coisas mesmo, né, sendo assim, mas acho que meu pai sempre foi visionário de ser um grande dialogador com várias coisas, e foi nessa Semana de Vanguarda, em 63, que ele conheceu, né, o trio da Poesia Concreta, né, os irmãos Campos e o Décio, e os três ficaram efetivamente muito impressionados com ele, que estava começando a escrever o Catatal, né, não tinha nem publicado o Catatal ainda, mostrou algumas coisas, dialogou. E, com certeza, acho que assim, uma das coisas mais importantes foi combustível, porque acho que é muito fácil a gente desistir no meio do caminho. E, às vezes, mesmo quando a gente segue a profissão, às vezes a gente dá umas desistidas, nem que seja por um dia. E acho que ali ele deu um gás dele se colocar e, de alguma forma, entender o lugar dele, a importância daquilo. Por exemplo, que o Catatal precisaria ser escrito e que ninguém tinha escrito, então ele tinha que fazer aquilo, e que ele tinha que seguir, e que ele tinha que dialogar com aqueles caras. Então, é uma trajetória que dá uma... Não é só uma propulsão de visibilidade, mas eu acho que de combustão interna. E o irônico quando eu cheguei com 19 anos de idade, eu estava no auge da minha negação, assim, engavetando todos os meus poemas. Eu vou fazer publicidade, igual meu pai e minha mãe, porque eles trabalharam com publicidade para pagar as contas. Achava que eu não estava fugindo deles. Não, imagina, vou fazer só publicidade e tal, e etc. Engavetando tudo. Quando eu conheci essa galera, e a gente foi teve o Festival de Inverno de Ouro Preto, eu que falo pra caramba, eu quase não conseguia falar para absorver aquilo. Os meus poemas que eram engavetados, eu não tinha nem trazido, eu comecei enlouquecidamente a fazer cópias e distribuir para os amigos. E, quando voltei para Curitiba, tranquei a faculdade, comprei minha bateria e entrei na faculdade de música. Então, de alguma forma, foi também uma forma de falar, cara, o mundo não é Curitiba, não fique nessa pequeneza, existem interlocutores em todos os lugares. Então, Minas, para mim, sempre tem essa importância, mas eu acho que tem similaridades. Assim, eu vejo, até pela coisa nossa da música, que não é fácil, porque a gente não tem, sei lá, 1 milhão de views em nada no YouTube. Então, nem sempre é fácil, mas eu vejo que onde que a gente tem reverberação é sempre nos lugares onde a literatura, musicalmente falando, a literatura é forte. Então, é Recife, é Belo Horizonte, é Porto Alegre, é São Paulo, mas sempre em nichos onde as pessoas têm esse comprometimento com a palavra, tem uma história de poesia, e aí, nisso, é quase que automático que vem uma história de transgressão também, né, e contraposição. E, musicalmente, até quando eu estava indo, não, na música, não tenho nada a ver com isso, quando eu era assim, detesto MPB, só gosto de rock, eu gostava de heavy metal e gostava de Sepultura. Falei, não, gente, vamos se abrir para o pop rock. Minha banda favorita era o Patofu. Então, assim, você vê que eu volto e fico girando em círculos em todas as coisas que eu acho que tem muito a ver mesmo. Eu ainda preciso entender. Meu sonho, na verdade, era ter alguma avó mineira. Fiz minha árvore genealógica para ver se eu achava alguém em Minas. Até agora já cheguei no Cacique de Biriçá, lá do Martim Afonso. Descobri que meu pai descende diretamente dele, mas não consigo achar mineiro. Vamos ver. Mas, assim, não à toa a gente fez o nosso filho em Belo Horizonte, né? Estamos tentando, gente. Se não é para trás, vai para frente.
E é difícil, tem mineiro em tudo quanto é canto do universo, você acha um mineiro, é difícil não achar um na árvore, né? Essa coisa de não cair no vestibular não é também privilégio do Paraná, né? Acho que no Brasil só nascendo gaúcho, assim, para você cair sempre só no seu vestibular. Seu pai tinha que ter sido gaúcho, que já ia para o vestibular, né? Porque aqui também, lá na URGS só dá gaúcho. Né, aqui também a gente reclama meio das mesmas coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Brisa? Sobre isso aí, só queria dizer, Bob Marley disse isso também. A good man is never recognized in his own country. Isso é da Bíblia. O bom homem nunca é reconhecido no seu próprio país. Ele tem que sair, se mostrar lá fora, aí depois é que a redenção acontece. Então pode ficar tranquila. É assim desde a Bíblia. Uma das coisas que também me fez não desistir foi justamente fazer esse teste, que foi ter colocado esse poema no concurso na Espanha, porque eles não fazem a menor ideia de poesia brasileira, muito menos que a Paula Leminski e a Alice Ruiz. Então, assim, eu acho que o prêmio mais importante foi esse, porque eu falei, cara, é isso aí. Exatamente. Aí eu queria que vocês contassem sobre os livros, sobre como é que eles apareceram. Tem um primeiro seu que é de poemas da adolescência, que está lá na sua bio, mas aí nós vamos para esse aqui. Brisa, como que anda o corpo concreto? Eu queria que vocês falassem um pouco assim, como é que foi a composição disso até o lançamento, o que está acontecendo depois. Vamos para a Brisa primeiro, só para o pessoal... Você descansar um pouquinho a voz. É a lógica vir para cá. Então, essa coisa com o corpo, né? O corpo que você não quis, você quis tirar o corpo fora. A gente sempre quer tirar o corpo fora. Às vezes a gente parece que a gente tem facilidade com as palavras, com o corpo. Muitas vezes a gente não tem, né? Mas é muito bom a gente ir exatamente na ferida, né? Porque é ali que é a questão. Se a gente ficar no superficial aqui, a gente fica surfando na onda. Então, quando você mergulha lá no fundo, de repente, você consegue tirar profundezas daquele lugar, né? Mesmo. E o corpo, né? O nome desse livro ele apareceu de uma maneira muito engraçada, porque eu tenho um parceiro musical no Rio de Janeiro, que é o Pedro Carneiro. Ele se esconde no pseudônimo Vovô Bebê. E a gente tem 1 milhão de músicas. Esse pseudônimo é muito engraçado. Vovô Bebê, depois vocês procuram, ele tem várias músicas. E a gente tem muitas. A gente se conheceu e não para de fazer música desde então. E aí eu fui pegando os meus poemas, desengavetando alguns de um tempo atrás, pegando poemas novos, editando, reescrevendo. E aí, na hora que o Alisson e a Elza, que são da Impressões de Minas, que é uma editora independente aqui, falaram, vamos lançar um livro, eu tinha um livro meio que pronto, eu precisava só reorganizar. E o Pedro falou que queria ser o ilustrador. Só que ele é compositor, assim, né? Ele não desenha, ele nunca desenhou e tudo, mas eu falo, ai, que ótimo, você pode ser o ilustrador mesmo. Pois é, bem sem critério, assim. E aí eu falei, então manda os desenhos. Eu mandei os poemas e ele estava me enrolando muito para mandar os desenhos. E até que chegou um dia, assim, eu falei com ele, tem coisas que tem que ter corpo concreto. E aí eu falei, nossa, esse nome é ótimo para o livro. E foi assim que eu pensei nesse nome. Mas ele já existia em mim, já tinha um tempo. Teve uma época aí que eu cismei, antes da Rádio Confidência, depois da Rede Minas, que eu ia fazer um mestrado na Federal. Não sabia também se ia ser em letras, em música, em artes cênicas, voltar para artes cênicas com esse corpo. Eu formei em artes cênicas com o corpo, e agora eu tenho um outro corpo. Se eu voltasse para as cênicas com esse corpo, ia ser muito questionador, né? Você não tem mais ninguém nas artes cênicas com esse corpo. Então, eu queria isso tudo. Assim. Aí fui lá no mestrado, e a minha pesquisa era sobre o corpo. Eu não sabia se seria sobre a queda, sobre a performance. Existem estudos da performance que analisam as manifestações de 2013 como manifestações performáticas.
quando as pessoas sabem que estão sendo vistas e fazem a ação. Eles consideram, tem teorias que consideram isso performance. Tem outras teorias que consideram aqueles pulos dos prédios lá no 11 de setembro performáticos, porque você sabe, mesmo você ali com a coisa desabando, você opta por pular e você sabe que você está sendo visto. Então, eu entrei em questões profundíssimas assim para pesquisar, entendeu? A performance. Só que aí, depois eu comecei a chegar um pouco mais para a realidade e pensar no corpo, nesse corpo que tem deficiência e que, muitas vezes, ele é tratado, por exemplo, nas artes, como um corpo que foi incluído, que tem que ser incluído. Então, as palavras que você vê, por exemplo, para as pessoas com deficiência na sociedade é que tem que haver inclusão, acessibilidade, superação. E eu acho todas elas péssimas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar íntimo desse vocabulário. Porque aqui, para você ser... a gente não tinha que falar de inclusão. A gente já devia ler um livro sem precisar saber se foi escrito por um homem ou por uma mulher. A gente já devia lidar naturalmente, até porque a maior parte da nossa população é negra, com as pessoas negras. Os deficientes não tinham que ter espaços nem cotas. Mas, enfim, vamos tratar as utopias como metas. Eu estou aprendendo isso. O mundo ideal, perfeito e harmônico não existe, então a gente tem que buscar, né? E tem que fazer o trabalho dentro dessas minorias, assim. Aquariana? Não, virgem com ascendente em virgem. Mas a minha lua é em aquário. E então, enfim, isso tudo para dizer que todas essas questões com o corpo, esses incômodos, né, que a gente viver na sociedade, isso tudo me fez ter o corpo como um tema muito, muito importante, desde quando eu fazia artes cênicas e formei nisso, antes do meu acidente, até depois, pensando nesse novo corpo fazendo teatro e como as pessoas vão lidar com isso. Porque a minha prova para entrar no teatro era executar uma sequência de movimentos, uma ação física, que nessa condição seria impossível se a gente não adaptasse. E aí, no meio de estudo, né, cheguei a algumas referências. Tem um grupo em inglês que se chama Deviate, que é um grupo muito legal, que ele tem pessoas trans, tem pessoas deficientes, tem artistas de rua, e um trabalho de muita qualidade, assim, qualidade artística. Não é você chegar, todo mundo falar, agora a gente está fazendo um espetáculo de dança, e roda um cara na cadeira de rodas e todo mundo tem que bater palma depois, mesmo achando que aquilo ali não necessariamente te agrada artisticamente. Então, eu queria questionar isso. Acabou que eu não entrei para esse mestrado lá, eu fui para a Rádio Inconfidência, mas eu comecei a organizar os poemas e vi que tinha muito corpo ali. E que corpo, na verdade, é tudo. Está tudo, a mente ligada com isso, e que, com todo o resto físico, e que, muitas vezes, a gente tem que dar a cara a tapa. E, muitas vezes, a gente tem que usar o corpo, porque é através dele que a gente se expressa, mesmo quando a gente escreve. Mesmo que a gente não consiga mexer no ato de escrever. É tudo através do corpo. E, quando eu descobri esse nome, corpo concreto, o que é o corpo concreto? Essa palavra concreto, ela traz um peso para mim, porque, quando eu penso no cimento, no concreto, aquilo é pesado. E eu, quando caminho, parece que tem concreto nos pés. Então, é pesado, é denso. Dói, meu corpo dói. Isso que eu estou falando, não necessariamente eu falo para todo mundo, acho que nem na terapia eu falo sempre. Mas dói. Então, eu convivo com essas dores, com esse peso todos os dias. E convivo de uma maneira muito leve, porque nem todo mundo sabe o que acontece. Na hora que eu fui organizar os poemas, eu vi que isso tudo estava aqui.
O meu pé, perdido de mim, se esqueceu de sentir. O meu pé, incapaz de me acompanhar, anda sempre arrastado, com vontade de andar. O meu pé pede piedade para minha mente, minta mais devagar. O meu pé finge que sente, mas não sabe a dor de se machucar. O meu pé se esconde sempre em sapatos fechados, que o meu pai insiste em comprar. O meu pé, se soubesse dos seus calos, calaria o mar. O meu pé, perdido de mim, vez ou outra, se lembra de acordar. O meu pé espera Godot. Esse é um dos poemas que está no livro. Então, eu vi que aqui tinha pé, tinha corpo, tinha coração, tinha esse corpo na relação com o outro. Ao mesmo tempo, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, né? A Terra é um corpo. E aí, isso tudo para dizer que esse livro nasceu desse lugar, que é o meu corpo, que é o seu corpo e que é o nosso corpo. E quando ele vira livro, é mais um corpo concreto no mundo. Então, eu estou nessa fase assim, vivendo ele. Hoje, por exemplo, nosso encontro, acho que tem um pouco a ver com ele, entendeu? Aí o vovô essa pergunta foi ótima. E aí nesse dia eu falei, às vezes a gente tem que tornar as coisas têm que ter corpo concreto. E aí no dia seguinte eu lembrei da Clarice, a minha amiga ilustradora, que todos os dias ia lá em casa me mostrar as ilustrações que ela estava fazendo e que ela guardava na gaveta. E a gente vendo as minhas radiografias, e ela é muito minha amiga, participa de tudo assim na minha vida. A irmã dela, Júlia Panadés, desenha, escreve poemas. A Clarice trabalha com circo, muito com o corpo. Começou a desenhar. Eu chamei a Clarice, ela começou a desenhar. Ela fez muito mais desenhos do que estão aqui. E foi expurgando, assim, tudo com desenho, 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 desenho. Falei da Júlia, porque a Júlia tinha esse papel e a Clarice muitas vezes se escondia. E aí ela virou a ilustradora. O Pedro ficou afastado durante um tempo, a não ser com as nossas composições, e agora ele voltou. Porque nos lançamentos, que já teve um aqui em Belo Horizonte, um no Rio e em São Paulo, a gente faz a performance, que é de atravessar um outro livro. A gente já tem mais 6 livros que foram objetos resultantes dessas performances. E aí o Pedro entrou. O Pedro toca enquanto a gente faz a ação. Então, é uma interação da música, né, com a minha ação e a da Clarice. Nós 3 nos encontramos novamente. E acabou virando um livro muito feminino, porque a Elza editou, a Clarice desenhou e eu escrevi. Aí ele virou isso, assim, começando pela capa. Entendeu? É um pouco isso. Maravilhoso. Vovô beber mais uma é maravilhoso. Aquela hora até ia passar para você porque está mais fresco, assim. O Poesia Não de 2009, né? Já vai fazer 10 anos que eu lancei. Foi o Theo, que é, né, meu parceiro no livro de indústria musical, parceiro musical e dos projetos, enfim. Foi muito responsável, na verdade, de me botar pressão nessa coisa de ser caótica. Eu estava escrevendo enlouquecidamente, estava com essas questões relacionadas, acho que talvez pós o primeiro livro, que eu acho que eu lancei muito nova, tinha 21 anos, já estava com ele rodando para uma editora de Porto Alegre, chamado Ame o Poema, né? Que é, enfim, um palíndromo maravilhoso. Saí no meio de 13 outros poetas, né, maravilhosos, incríveis. Frank Jorge, inclusive, do Graforrest Filarmônica, que também é músico. Uma baita responsa com esses poemas de infância e adolescente, de adolescência, com uma grande ingenuidade, eu acho, de achar que as pessoas iam entender o contexto e até para não haver julgamento, tentei até colocar as datas dos poemas para dizer, olha, esse poema foi feito por uma criança, esse poema foi feito por uma pré-adolescente, e achando que as pessoas iam entender isso, assim, relevar. E o livro vendeu, esgotou, eram só 500 exemplares, foi o primeiro da coleção, e aí a editora parou, porque feita por poetas.
E aí, uma das primeiras entrevistas que eu fiz em Recife, que o cara se debruçou sobre o livro, a principal questão para ele era o porquê que eu tinha colocado aquelas datas, a não ser para fazer as pessoas acharem que eu era uma criança prodígio. E aí que eu entendi que não adianta, assim, o que você faz vai até metade do caminho, o olhar do outro, né, a poesia se completa pela outra pessoa, né, faz o outro trajeto e completa o poema, ou a intenção, ou o que for. E acho que todas essas questões estiveram muito presentes, e essas provocações, em contraponto de tudo que eu estava pensando e fazendo. E, no meio disso, muita cabeça, pensando, lendo, mas muito pouco tempo para sentar e escrever. E aí eu tive meu primeiro filho, feito aqui em Belo Horizonte. Eu era baterista, tive um descolamento de placenta, tive que parar de tocar bateria. Quando ele nasceu, ele teve problema para amamentar. Então, pela primeira vez na vida, eu me vi completamente tendo que parar. O que, para mim, no início, era um pânico completo. Eu não sabia o que fazer com aquele tempo estático, aquele tempo que eu tinha só que viver aquele presente, que era o momento de relactação e de amamentação, que eu jurava que era fácil. Todo bebê nasce mamando, e não é bem assim. Nem sempre é fácil. Só que, nesses momentos que eu parava, eu percebia que eu conseguia organizar a cabeça, e eu estava muito com essas questões, acho que de criação e de ninho, e de botar uma criança no mundo nessa família, que também ia responder essas coisas. E aí era muito engraçado, porque eu tinha todo esse momento de lactação, mas, basicamente, todos os momentos que eu estava amamentando, além de estar com ele, pensar sobre ele, eu estava criando poemas. Eu lembro de colocar ele no berço e sair correndo anotar, ou sair correndo fotografar, porque eu tinha acabado de ter uma ideia. O Theo foi muito importante nesse processo também. Mas eu estava ali com tudo organizado, e aí ele falou, não, vamos escrever isso aqui no edital, porque você tem uma obra pensada num conjunto, e, graças a ele, eu acho que eu consegui centrar. Só que acho que a distância daí, depois teve meus mestrados, eu me dediquei à música, virei cantora, enfim, 1000 coisas aconteceram. E, nesse processo todo, todos esses questionamentos... você perguntou até desse livro, mas assim, essa ida para a Espanha, esse lugar de se entender poeta e passar todos os eventos de literatura para falar desse livro, e nas mesas... Eu era chamada numa mesa para falar sobre o que é ser mulher na literatura, e eu achava um saco, porque eu nasci mulher, não é uma coisa que eu tive escolha. Só que eu sou poeta, então eu era chamada para falar sobre ser mulher e não sobre o que é ser poeta ou sobre a minha poesia. E todas essas questões foram me provocando também para esse lugar de origem, de pai, mãe, etc. E agora esse livro de prosa que eu estou escrevendo é um livro completamente... ficcional, mas que eu só uso fatos reais, e é baseado nas 4 raízes. E é um livro super feminista, porque na verdade, eu estou reconstruindo a trajetória das mulheres das 4 famílias, que não são 4 etnias, porque o eixo do meu pai materno é negro, índio, português, que é onde eu cheguei no Cacique de Biriçá. O outro é polonês, que é uma característica bem curitibana, esse povo eslavo, e que no Paraná foi tratado, por isso que eu falo assim, mendigato, nossa, até... Eles foram tratados como a escória do universo, os poloneses, e, do outro lado, os espanhóis e os alemães. E a Espanha foi justamente... Eu fiz o trajeto contrário, igualzinho da minha avó. Então, todas essas coisas foram me tocando, mexendo comigo, e eu fui traçando coisas a ponto. Também, no meio disso tudo, eu fiz uma exposição, né? Trabalhei como curadora na exposição Múltiplo Leminski. Montei uma exposição com a minha irmã, chama Meu Coração de Polaco Voltou, para falar sobre essa polonicidade na obra dele. Com isso, cheguei também na árvore genealógica e fui chegando em questões em aberto. E as questões em aberto, eu falo que assim, a nossa árvore genealógica é uma árvore desfolhada, porque quando você chega numa mulher, você perde não só o sobrenome, mas, no caso, por exemplo, do Paraná, você perde a etnia dela. Tudo começou com a minha bisavó, que eu descobri que era austríaca e não polonesa. E aí eu pensei em tudo que ela perdeu nisso, que não era só o sobrenome, era
a cultura toda, a família dela, enfim, culinária, eu não tenho nada disso. E isso é a história de todos nós, né? A gente tem nossa árvore genealógica é uma árvore desfolhada. E aí isso está me desembocando nesse outro livro, que é um livro de prosa, que é esse livro baseado em fatos reais, e tenho escrito muitos mini-contos. Acho muito porque nessa coisa até de estar no meio da poesia imersa, da música, foi muito inspirador, etc. Continuo mergulhada nisso, mas talvez a academia tenha me deixado muito chata e muito autocrítica. E mergulhei demais até em escritores e poetas. Viciei, basicamente, em Wisława Szymborska, que é uma poeta polonesa, que foi Nobel de Literatura, e que a poesia dela é super... Né, tem muito de prosa ali, e, ao mesmo tempo, apaixonada por Mia Couto, que é muito poético. Enfim, então, acho que tudo isso acabou me levando para a prosa, até para dizer que está até difícil falar do poesia não, porque eu já estou naquela fase de livro que você relê e você fala, por que eu botei esse poema aqui? Cacete! Né? Tipo, não devia ter colocado, tinha aquele outro poema que era só ter terminado, aquele último verso estava resolvido, era bem melhor. E, enfim, acho que eu acho que ele é importante como trajetória. Graças ao teatro, eu perdoo a criança, a adolescente, eu estudo, consigo agora trazer essas escritoras que me são formantes, não nego mais elas. Já cheguei uma época que eu neguei o primeiro livro, né? Agora não nego mais. Mas, ao mesmo tempo, é difícil falar assim, de toda essas questões de poesia, porque ainda ele é muito em torno da própria poesia, e eu acho que eu até estou num momento de angústias e dores, acho que estamos todos, né? Uma dor, a humanidade está com uma dor latente que me parece até leviano, sabe? Ficar em torno do umbigo da própria poesia, o que é poesia, o que não é poesia. E acho que esse livro ele tem um pouco essa autofagia dentro dele mesmo. Esse fio já deu tanta volta aqui que... Deixa eu voltar. Tem um poema dela aqui que eu... Lancei meus livros no meu público-alvo e errei na mosca. É isso. Brisa falando aí, eu estava vendo, na hora que eu fui ao banheiro ali, tem uma plaquinha muito interessante dizendo assim, esse banheiro independe de gênero, né? Você pode usar. E aí eu olhei a plaquinha, achei legal, e depois eu pensei, a gente ainda vive numa era que precisa explicar. Entende? Que vai ser legal quando não precisar nem explicar. Você tem que botar uma placa explicando, porque ainda tem que, né, dizer alguma coisa. Você não entendeu, você vai procurar o outro banheiro. Né? Então, se você procure, é esse mesmo. Isso é interessante. Bom, não sei se a gente vai chegar nessa era de não precisar explicar, porque está parecendo que pode que não, né? Que tem que explicar mais ainda. Mas, enfim, né? Vamos esperar. Se você assim, opa, não, vou ter que voltar e tal, porque pode ser que tenha que explicar. Mas, enfim, vamos... Você, por acaso, conseguiria assim, performar algo aqui para nós? Ou de jeito nenhum? Assim, porque eu fiquei pensando, vou pedir para ela ou não? Nunca te vi na performance. Eu não sei, para mim o slam é uma performance super... Eu corri de um slam uma vez. Não, eu estou falando essa que a gente põe etiqueta nela, assim, essa é a performance. Eu corri de uma porque eu não tive coragem mesmo. Assim. Foi muito louco esse negócio do slam. Eu fui para Portugal em 2009 e aqui no Brasil não tinha muito essa cultura do slam. A Elisa Lucinda faz isso já há um tempo, mas, na época, por exemplo, a Roberta Estrela Dalva, ela não existia essa organização. Foi antes aqui de Sarau Vira-Lata. Aqui tinham poucas ações nesse sentido. Eu lembro que a Grace passou na época que eu voltei, ela queria fazer algumas coisas. E, na Europa, esse que eu participei em Portugal, foi o primeiro em Portugal, o primeiro Poetry Slam em Portugal. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu não tinha o costume de falar poesia.
Slam, poetry slam, é como se fosse uma expressão assim, poesia a queima-roupa. E tinha 3 minutos para falar e era uma competição. Então eu estava achando aquilo tudo, na verdade, muito estranho. E a Suzana, que é uma amiga minha, cantora portuguesa, falou: vai ter um concurso de poetry slam, por que você não manda os poemas? Eu gravei 3 poemas falados e eles me selecionaram. Eu fui passando e tal, fiquei em segundo lugar. E o primeiro era um rapper foda. Então, foi meio que foi sem querer. E depois eu não continuei. Eu não sou uma slammer. Entendeu? Eu participei disso e aí me convidaram para representar Portugal em Berlim, no primeiro encontro europeu de poetry slam, com mais de 100 países. Fiz uns workshops. Mas acho muito legal você poder, apesar de não ser a minha especialidade, brincar com a poesia, brincar com os sons, brincar com as palavras. Eu não sei exatamente, assim, para mim eu já falei 2, por exemplo, o Meu Pé Perdido de Mim, depois eu falei o da mulher, né? Eu não tenho muito essa característica, mas é até uma coisa que eu acho interessante de explorar. A palavra, os seus sons, os ruídos ali no meio, mas eu acho difícil. Acho que tem que exercitar muito. Eu tento fazer isso, às vezes, na música, né? Eu vou então fazer uma música aqui, que é porque nesse disco aqui vocês têm uma música que chama Poliamor. E aí eu tenho uma que tem poliamor no meio também. Só que assim, ela fica, dá para entender ela melhor quando ela é realmente música, porque eu vou falar ela aqui, né? Eu vou cantar ela sem nada. Mas eu vou fazer, tô nem aí. Eu quero. Tem 2 que eu posso fazer. Um é um funk, que depois eu animo de fazer esse funk, e o poliamor. Vocês podem performar como quiserem. Tá bom, Anelisa? Quero ver sua performance. Ela começa meio axé, assim. Então, tá. Não, tô na onda do funk. Vocês vão. 2 camadas de rebu e me fechei. 2 camadas de rebu e me fechei. Mas a pomba girou e eu me joguei. Mas a pomba girou e eu me joguei. O poliamor tá tão na moda, me adaptei. O poliamor tá tão na moda, me adaptei. E me pergunto, vez ou outra, se eu sou gay. E me pergunto, vez ou outra, se eu sou gay. Saí de saia pra tentar me encontrar. E no Arrudas dei de cara com Iemanjá, que me falou coisas que nem devia. Amar de moda em geral, o palco é vida real. Me trocaram por um bulevar de cimento e cal. Da Bahia cheguei no Floresta, ainda resta batom e brocal. Minha estrela carrego na testa, minha estreia será no jornal. Poeta encontrado morto debaixo do viaduto da Avenida Central. Debaixo dos olhos de quem? Quem? Realizaremos agora um grande sarau. É bem provável que a cidade queira te engolir. Não tenha medo, se oriente antes de partir. Se a condição é se mostrar do jeito que você é, enquanto uns te chamam homem, outros dizem mulher. Somos 1, 2 e 1, 2 é 1, 2 em 1. Somos 1, 2, 1, 2. Alô, alô. Testando 1, 2, 1, 2. Quem dá 1, 2? É isso, acabou. E o que é loucura, né? O que é loucura. É isso. Estrela, você agora.
Ai, meu Deus, eu não. Não, já tá aqui. Mas eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus. Eu fico nervosa. É, né? Ah, tinha que fazer uma coisa mais performática. Ai, meu Deus. Caramba. Ah. Pode procurar, show. Vai lá. Gente, alguém? Algum comentário? Pergunta? Todo mundo, assim, muito satisfeito com as... Ela está procurando aqui uma coisa. Mas sabia que ia valer a pena o meu pedido. Né? Muito legal. Ai, caramba, e agora, hein? Ah, vou ler. Você quer... Não, você quer falar? É só na linha do banheiro, não explicando o banheiro. Não precisa, é só dizer. Até falei sobre isso ontem, uma fala. Uma pergunta muito recorrente para mim. Você ajuda em casa? Sim. Aí ia falar, eu não tenho problema, alguém pergunta isso, eu até respondo na boa. Mas a própria natureza da pergunta, e de onde ela vem, e, vamos dizer, a estrutura da qual essa pergunta própria me espanta muito. E infelizmente ela tem raízes muito profundas. Trabalho com adolescentes de 17, 16, até 15 anos, e eles continuam pensando, uma parte grande deles continua fazendo o mesmo tipo de inferência sobre isso. É muito difícil o negócio mudar ao ponto de não precisar fazer a pergunta, porque ela não faz sentido. Né? Você não faz sentido. Eu nunca ouvi isso. Eu estou dizendo que eu nunca vou ouvir isso. Você ajuda em casa? Eu ouço, você ajuda em casa, você também ajuda com as crianças, você faz algo. Eu nunca vou ouvir isso, porque não faz sentido nenhum perguntar isso para mim, porque está dado que sou eu que faço. Né? E não. Então, tem que explicar, né? Ou tem que... muita explicação. Tem que vir com o manual de instruções. Mas é ruim, né? Eu falei dessa coisa de expurgar, a coisa da família aqui, e aí tem uma que também é uma letra de música, que meio que graças a ela, que esse livro existe também, e foi distribuído pela Iluminuras, porque eu fui uma vez participar da balada literária, e eu realmente sou péssima para decorar meus próprios poemas, e sou tímida para caramba, parece que não, mas sou. E só lembrava as letras de música de cor e fiquei declamando, e declamei esse, e aí o Samuel da Iluminuras falou, vamos fazer esse livro, não sei o quê, vamos lá e tal, amei. Eu falei, não, mas era só letra de música. Ele falou, não tem problema não, me manda o resto, mas vamos fazer esse livro. E tem um outro que eu expurguei também, todas essas coisas, esses lados, esses viés, toda essa multiplicidade do meu pai, mas, ao mesmo tempo, acho que ela é um poema um tanto quanto atual, no sentido de que estamos numa caçada às bruxas, não só as minorias e as diferenças, mas também uma caçada à bruxa aos artistas, né? A gente tem quase vergonha assim de dizer, olha, eu sou artista e trabalho com isso, e se você ganhou um edital, então você tem que sair, parece que você tem que se explicar, essa coisa de se explicar, né? Então eu vou começar pesada e daí vou para a leveza. Então, primeiro esse poema. Até porque ele é longo, eu nunca faço. Meu pai, português porreta, desbravou 7 mares, só pelo tesão da viagem na sua nau catataurineta. Meu pai negão, com saudades nem sabia do que, comeu terra até conseguir a liberdade real da escravidão. Meu pai, pajé, chefe índio, foi contra imposições e exílios, decidiu não ter mais filhos e decretou o fim da própria tribo. Meu pai, samurai que era, depois de se esbaldar de sashimi, ao próprio exército declarou guerra e, diante de todos, cometeu harakiri. Meu pai, revolucionário, correu de encontro à milícia armada, cantando a 4ª Internacional e pensando no 18 Brumário. Meu pai, grego, encontrou Sócrates.
Lhe ofereceu da cicuta mais uma dose e propôs um brinde à vida e suas metaformoses. Meu pai, enfim, era brasileiro e, enfrentando a vida rala com goles de cachaça, disse, sem pestanejar, atirem o poeta ao mar. E é isso. E esse que, na verdade, é música. Esse daqui, se quiserem botar ritmo, Theo, vai. São lendas de Iemanjá, são lendas gregas. São tantos templos hindus, são tempos idos. São cantos de orixás, são cantos índios. São de dizer e calar, mas o som é o som. São solos de oboé, o som e o sentido. São rimas de Maomé, de todo o princípio. São contrapontos de fé e o resto silêncio. São de viver e amar e alguns que nunca ouviram. São letras para transformar, são lemas, gritos, são para vender e avisar, são tantos ruídos, são para esquecer e lembrar o que é ser vivo, são de sentir e pensar, tantos que ainda virão, são sons, sem senãos, são tão bons. Comentários, perguntas, pedidos. Pedidos, né? Eu já fiz um aqui que deu certo. E, assim, me preparando para vir aqui falar com vocês, eu tive essa dúvida que você mesma tirou logo de cara, assim, porque eu fiquei pensando, eu vou direto na produção dela. Eu não vou falar em Leminski pai, não vou nada, né? Porque a gente sabe que tem a leveza e o peso de ser do sobrenome, enfim. E aí eu falei, não, eu vou falar dela, eu quero saber dela e tal. Mas aí, de cara, você já começou a falar como é que foi, ser filha, isso e aquilo. Então eu falei, bom, então agora também vou fazer. Né? Então vai. Tem uma galera muito grande, e eu sou dessa geração, dessa galera, que foi muito na direção do Paulo Leminski, assim. Então, eu estava contando para ela que a primeira vez que eu li um poema dele, eu estava no ensino médio, a escola adotou uma apostila, uma escola municipal, a escola adotou uma apostila nova, e na aula era aula de literatura, uma aula que eu gostava, que eu ficava a fim de ouvir. E aí a professora mandou saltar umas páginas. Ela falou, pula para tal. Aí, só que pula para tal, é lógico que eu fui lá olhar, né? O que pulou, né? Era ele. Então, pulou um poema, pulou um monte de coisa, mas pulou um poema do Leminski, que não era best-seller, era dificílimo achar livro dele. E teve um ano aí que caiu em algum vestibular, Distraídos Venceremos. Não sei, não lembro onde, mas aí tiveram que reimprimir. Aí deu para achar Distraídos Venceremos, mas era muito complicado conseguir livro dele. Tinha o Lavian Close em alguma livraria aqui de BH. Foi, né? 95, 6, por aí. Mas isso foi antes disso, do vestibular. Quando teve o vestibular, eu lembro que eu já sabia quem era, que era um poeta e tal. E aí eu lembro que eu voltei às páginas, né, fui lá ler e estava lá. Acordei bemol. Tudo estava sustenido. Sol fazia, só não fazia sentido. Para uma adolescente de banda de rock, foi assim, né? Falou em bemol sustenido, em um certo deprê. Nossa, esse cara é espetacular, quem que é esse cara, né? E tal. E nem eu, nem nenhum amigo meu, não tinha ouvido falar. Eu era muito leitora, mais do que os meus colegas, era difícil ter interlocução, né, com os colegas sobre literatura. Mas eu lembro que eu descobri aquela poesia, aquele poeta, que não tinha nada a ver com aquela poesia que a escola me ensinava, que era um negócio meio caretão, né? Poesia era um negócio meio assim, Olavo Bilac, né? E aí vem um cara com aquilo, eu falei, pô, não, mas então isso aí também é, né? E aí você sente que você pode se aproximar,
como escritor. Porque, como leitor, beleza, mas como escritor, para quem tem vontade, você precisa descobrir um veio, né? E você não se identifica com nada, e, de repente, você se identifica com uma coisa e você fala, é tipo isso, né, que eu quero fazer. Então, muita gente, assim como eu, começou meio imitando, né? Você pega aquela veia meio humor dele, aquela... E aí eu imaginei o seguinte, no livro da Brisa tem uma coisa leminskiana, tem uns pequenininhos, tem uma coisa... Eu acho difícil até não ter, né? Alguém que tenha lido a poesia dele e da turma. Pelo menos acabei de selar. Para todo mundo que leu muito ele e a geração, a poesia marginal, não sei o que lá, você passa por ali e alguma coisa da sua poesia passa por ali, né? E depois eu fiquei imaginando que a Estrela também tem um monte de poema aí, assim, que é uma jogada super Leminski, mas é difícil alguém não ter isso. Em muitos poetas a gente vai ver isso, né? E aí eu fiquei pensando se você não fez o caminho oposto, né? Porque a gente ia na direção dele, querendo sugar um pouquinho, e ela querendo sair. Totalmente. Né? Eu queria que vocês comentassem isso, assim, se você foi conscientemente nessa direção, e se você tentou evitar, e depois você cedeu, porque todo mundo cedeu. Eu fui consciente, com certeza, né? Porque eu acho o Leminski foda. E eu acho ele foda, acho a Alice foda, acho a Estrela foda. Então, a partir do momento que você lê a coisa, né, aquilo tá aqui em algum lugar. No primeiro livro que eu lancei em Portugal, que é Entre as Veias de Fato, que foi um livro lançado assim no meio de muitas viagens, e passei num concurso, tinha que pegar uns poemas. Eu não fiz assim com a atenção e com o cuidado que eu fiz esse livro. Não é que ele está pronto, ele é um processo, ele é isso aqui agora. Agora eu vou entrar em outro. E aquele lá foi daquele jeito, com aqueles poemas que são totalmente diferentes desse. Isso aqui eu tentava enxugar o máximo possível, achar a essência. Esses dias eu estava achando um caderninho meu lá em casa que tinha... tem um poema meu que é aqui. Despencar do céu serenamente enquanto milhares morrem na Palestina. Aí eu achei o caderninho com 1 milhão de coisas escritas e tal, e lá no meio tinha milhares morrem na Palestina. Falei, não acredito. Eu fui enxugando, entendeu? Demorei anos para fazer isso. Na própria oficina da Alice, o nosso exercício era fazer isso. Então, óbvio que eu fui influenciada. Tem um poema que eu fiz em parceria com o Rafa Fares, um amigo meu daqui, que é: me apaixonei pela vida, não pude ficar com ela. Pensando bem, foi só uma queda. Então, eu fui tentando buscar isso. Nesse livro, eu chamo de poemicros, porque eu não posso chamá-los de haikai, né? Tem um aqui que eu acho que é haikai, que eu tentei ser um haikai. Aí ele chama Um Poeminha Haikai Careta para Aristóteles. Foi o máximo que eu consegui. Então, eu sou meio subversiva na forma. E aí, os poemicros... Foi o quanto eu consegui sintetizar esse jorro de ideias. Assim. Você falou do humor, tem um aqui que é: moro no humor do mar, a maré sobe e volta a baixar. Então, eu acho que assim, né, eu não peguei essencialmente todas as características de um haikai verdadeiro, assim. Não fiz assim com nenhum, nem com haikai, nem com soneto. Tem coisa aqui que nem de poema eu chamaria. Entendeu? Tem uma última parte desse livro que é o Brisa Bot. O Brisa Bot, eu não sei se vocês já experimentaram isso, é um aplicativo do Facebook que eu fiquei viciada durante um tempo. Eu conversava com os meus amigos pelo aplicativo, que você clica no botão, aí ele mistura tudo o que você já falou no Facebook em modo aleatório e solta um novo significado. E a Brisa Bot era melhor que eu em vários. Assim. Eu falava, nossa, esse tá foda. Tem um que é: uma vez morri de janeiro.
Amei, ainda mais para uma mineira, né, Rio de Janeiro. Eu adorei. Eu falei, Brisa Bott vai ter que entrar. Então, o final, a sessão, é completamente nonsense. E eu adoro literatura fantástica, eu adoro absurdo. Então, eu me alimentei de várias coisas. Com certeza, me alimentei comi, digeri, mastiguei, vomitei, Leminski, Alice... e essa literatura toda do universo fantástico todo. Tem um cara que eu adoro da Argentina que chama Fernanda Rabal. E gosto de alguns clássicos também. Assim, eu leio muita coisa. Minhas referências elas não são... Eu leio e depois eu esqueço, mas aquilo já está aqui dentro, sabe? Não sei, mas ele, sem dúvida. E ela também. Só para dar um exemplo, gente, do que eu falei no meio leminskiano, eu vou ler um da Brisa. A letra V, inferno, um V e vira inverno. Né? Então, o outro das mulheres... Acha ele aqui, não sei. Peraí. Qual que é o outro das mulheres? Esse aqui. É logo... A letra N, mulheres de Atenas. É porque ele é difícil de ler. Antenas. É porque ele é escrito. Tem uns parênteses... para mulheres de Atenas ou de antenas. Mas está tudo numa coisa só ali. E da Estrela tem um assim... Você se foi, e tudo que agora é antes ficou para depois. Então, né, tem hora que a gente ouve a permissão para escrever poesia desse jeito, assim, que era uma coisa que eu esperava lá quando eu tinha 18 anos. Eu acho que mais ainda. Ele está no vocabulário, acho que brasileiro mesmo, assim, né? Que era no samba do milagre e alegria, lágrima e alegoria, que é o que está do lado. Também acho super influenciado também. Mas é isso, assim, eu fui aluna da minha mãe de Haikai muitas vezes, né? E na verdade em casa eu detestava a literatura, a música também, mas a literatura ensinada no colégio, detestava e adorava o que tinha na minha casa. E aí eu achava que eu não era influenciada por eles, porque eu devorava tudo do Ricardo Silvestrin, né? Devorava Wilson Bueno, eu devorava, né, os poetas mais novos, os escritores, os poucos poetas divertidos que passavam pela minha casa, eu adorava devorar os poemas deles. Tadinha, né? Que ingênua. Todos influenciados por quem? Por eles. E aí, enfim, acabei assim, e aí falava, vou ler outras coisas. Aí eu fazia o quê? Pegar na biblioteca deles, os livros que eles indicavam, que tinha influenciado eles. Eu falava, cara, isso aqui tá foda, tá difícil. Então, acho que assim, comecei influenciada por eles, achando que não estava tão influenciada. E quando eu me dei conta disso, foi quando eu travei e comecei a engavetar. E foi o próprio Ricardo Silvestrin que, quando ele leu e começou a falar, nossa, isso aqui parece Paulo Leminski, isso aqui parece Elis Wiesel. Eu falei, não fala isso que eu nunca mais mostro para ninguém. Ele falou, amor. Não, ele não falou amor, né? Mas ele falou, olha, é teu o privilégio de ser filha deles, mas não é o teu o privilégio de ser influenciada por eles. Isso você eu sou, e toda uma geração e mais meia torcida do Flamengo. Eu falei, putz, tá bom. Se é assim, beleza. Então, que se dane. Mas eu acho que até a coisa da escrita, até de eu ter falado poesia não com esse certo distanciamento, eu queria ler um que é muito recente, que eu acho aí ele chimborskiano. Mudei de polaco. Muito por conta dessa coisa assim, né? Deu um boom de poesia erótica. Ai, que legal, vamos ler poema erótico. E eu falava, caramba, gente, mas, né? Cadê? Muitas vezes é só aquele... Uou! Você fica sabendo tudo o que aconteceu na trans, ou você fica procurando a poesia, né? E aí o poema chama Para Escrever um Poema Erótico. Porque um poema de amor é bem diferente de um amor de poema. Não é amontoar mamilo, pica, grelo, bunda. Não é erótica a poesia. A poesia vem primeiro, sem amor à rima ou cardápio de puteiro. Há quem vá para a cama com um livro ou mais, como se desse conta. E há quem faça um poema só para o leitor fazer de conta. Quem interrompe o clima para terminar um verso? Quem interrompe o gozo porque encontrou o ponto da palavra certa? E lá me interessa tudo aquilo que eu já sei. Um amontoado sobre marca do cigarro, ou o tecido do lençol, ou o sabor da pasta de dente.
Porque, se for bom, vão dormir exaustos, e o bafo pela manhã é certo. Como é certo a ressaca de misturar meu texto com a tua textura. Mas, de novo, eu estou falando de poesia, né? Que coisa, ela não consegue sair desse tema. Mas, na verdade, estou falando de outra coisa. Parece que eu estou falando de poesia, mas eu estou falando de outra coisa. Tem coisas que eu acho que... Eu reconheço coisas de Alice, reconheço coisas de Paulo, mas eu vejo uma estrutura já super Szymborska, porque é uma coisa que eu não consigo parar de ler. Assim, eu começo a ler outra coisa, eu falo, mas aquela Szymborskinha... E não consigo. Estou viciada na mulher. E ainda mais, assim, que eu descobri... Minha irmã está estudando polonês e o primeiro livro dela, da Regina Prispien, nem eu sei falar o sobrenome dela, polonês. Li, devorei, me apaixonei, e quando eu fui recorrer aos poemas em polonês, com a pronúncia, eu descobri que os poemas rimavam. E aí foi um grande choque, e aí eu entendi por que ela nunca tinha sido traduzida. Os novos já têm algum tipo de rima, mas ali, assim, até falava assim, não é Szymborskiano porque rima, e o da Szymborska não. Daí eu descobri que até o da Szymborska rima, então é isso. Mas sabe, posso eu fazer um pedido? Você lê um seu, ou uns seus. Nesse livro aqui, eu tentei fugir do seu pai, sabe? Aí, não, é porque falaram para mim... porque esse é o 7º livro de poesia meu. Aí, até o 6º... Tem um amigão aqui, que é um escritor, Sérgio Fantini. O Fantini é daquele... Ele é o amigo franco que, às vezes, passa de franqueza. Né? É aquele que te dá um xingo. Assim, ó. Aí ele falou, não, você está fazendo tudo a mesma coisa. Né? Tenta um outro negócio, tenta uma coisa diferente. Aí eu falei, então, vamos lá, vamos fazer outro exercício. Aí o exercício foi o seguinte, eu amo as fotos de família, daquelas fotos quadradinhas, antigas, e tal, e tem muito álbum disso na minha casa, e eu resolvi escrever um livro chamado Álbum, que responda aos álbuns da família, né? Então tem um aqui que eu vou ler um só, porque vocês é que tem que falar mais aí, ó. Chama Prenhez. Estava grávida naquela foto. O filho não chegou a nascer. A foto nos mantém à sua espera. A Márcia fez a cara que todo mundo faz nesse, é assim. A cara que ela fez ali, que é um negócio meio... Gente, faltam 2 minutos. Se alguém quiser comentar, perguntar, está aberto. Pode falar. Falando de influência, a curiosidade era anterior, tinha um sol aí atrás de vocês, e aí do sol iluminando brisa e estrela. Brisa, estrela e brisa. Porque... Delícia, né? Péssima desculpa. Isso sobre o nome, né? Eu só falei isso do nome, né? O dever de cada um está no som do seu nome. E influência do Paulo, do seu pai, mas aí você lê um poema e você não tem o timbre da voz do seu pai, mas tem a dicção, mas tem o timbre da voz de Alice, sabe? Como que é? E a primeira vez que eu conheci vocês, essa é a estrela, essa é a brisa, já é poema. A gente, o nome a gente é os Wagner. Eu falei que eu estava aqui para atrapalhar. No início eu já falei. Eu acho que, assim, não é uma defesa, mas quando eu vou falar com escritores, geralmente a história é assim. Quando pularam um poema, eu quis ler. Quando eu peguei pneumonia e eu queria jogar bola, fiquei na biblioteca quando eu vi era poeta. Minha família me proibia de ler, só mandava ler a Bíblia, virei escritor. Eu acho que, às vezes, uma certa transgressão, transformar a literatura num tabu, te coloca num lugar de liberdade disso. Tudo para dizer que eu acho que, de alguma forma, o fato de eu não ser a Brisa, eu sofri muito bullying. Por mais que eu tentasse me enquadrar na vida, além de me chamar estrela, minha irmã é 10 anos mais velha, me fazia um cabelo gótico para ir para a pré-escola. E eu entendi muito cedo que não ia dar muito certo esse negócio de ser normal, entendeu? Então, acho que já parte de um lugar de liberdade, do tipo assim, eu sou a esquisitona do rolê, então, que bom, né? Tô à vontade. Esse negócio de nome, eu já falei no início, não sei se você estava aqui, eu com essa coisa de nome, assim, eu coloquei o nome do meu filho de João. Entendeu?
O problema é que o sobrenome do pai dele é Beleza, então virou... Você acredita? Eu tentei fugir, mas não teve jeito. Hoje teve um cara aqui, o João, ele deve estar aí. Aí ele chegou para mim e falou: oi, e aí, tudo bem? Eu falei: Brisa. Ele: João, beleza? Eu... Aham, eu tenho um filho com esse nome. Falei, não, vou passar por isso de novo. Mas assim, então eu recebi esse nome, né? Brisa. E aí, de vez em quando eu quero me conectar com ele, eu tento voltar, né? Porque furacão, ventania, brisola, não sei mais o quê, tudo, vento, tudo. Então a gente está se encontrando em tudo. Uma cachaça em homenagem. Então, e aí, Luiz, o meu pai chama só meu. E a minha tia chama só minha, porque minha avó não se contentou em colocar só o nome dele de só meu, pôs o dela de só minha. E aí, essa questão do nome é muito séria na minha família, entendeu? Ainda bem, porque se ele colocasse Brisa só minha, eu ia ter que colocar só que não, né? Depois. Então, eu me libertei, assim, eu adoro chamar Brisa, na verdade. Eu amo chamar Brisa. Esse nome me traz, às vezes, coisas que eu não tenho, assim, na minha personalidade. E eu não sei como que um cara como o Só Meu, que é tão possessivo, né, que é um cara que esse nome, com certeza, marca a personalidade dele, resolveu colocar o nome dele, da filha dele, de Brisa. Então, eu amo o meu nome. E essa coisa de se eu faço poesia por isso, eu não sei o quê, eu não sei. Sofri bullying, brisola, não sei o quê. Tô nem aí. É isso. Oi. Tem dificuldade. Aqui, tem dificuldade de colocar Brisa nas minhas letras. Entendeu? Não posso colocar Brisa nas minhas letras. E aí, uma vez, um amigo me convenceu lá, o Chico Saraiva, eu coloquei, fica esquisito, entendeu? Parece que eu estou sendo meio egocêntrica, né? E aí tem o Johnny Alf, e eu e Johnny Alf, né? Então, eu já acostumei com essas coisas, assim. Se eu fumo maconha, essa pergunta? Fumo. Bebida, química, nada disso. Ameniza, prefiro ficar na brisa. Maravilhosa. Eu acabei de achar um jeito de me aproximar de vocês. Ribeiro. Quebra o galho, né? Ribeiro. Vai aqui, né? Dá para fazer um cenário, né? Né? Já dá um quadrinho, assim. Tinha uma brisa aqui, você viu? Posso entender uma coisa aqui? Lógico. Essa pergunta é direcionada para você mesmo, não precisa. Só a gravação vai captar minha voz. Eu sou da geração da Faculdade de Letras anterior à sua, anterior à dela, e você veio na mesma leva do meu irmão, tipo uns 4, 5, 6 anos depois de mim. E a minha geração nas letras era muito ainda estava naquele espírito das letras clássicas então a poesia concretista ainda não permeava a nossa história da literatura. Mas logo depois da minha geração, chegou de vocês, com o meu irmão, o Sérgio, o Chaves, e essa turma toda veio concretando assim lindo. Meu irmão não fala 3 palavras sem mandar uma linha que eu falo: puxa vida, a síntese do universo está aqui. Ele é assim, o tempo todo ele está fazendo. E eu percebo que tem alguma coisa que impactou vocês naquela geração da letras. Mesmo que você tenha tido aquela, né, essa afeição pelo Levinsky antes, eu fui entender a poesia concreta muito depois, pelo meu irmão, essa geração dele estava muito adiante do que a minha turma estava fazendo. Minha turma já estava vinculada com aquela França, né, até o parnasianismo ainda era, vamos pensar que era o foco das letras, né? E logo depois essa geração fez uma ruptura.
A que você deve essa acho que de cultura acadêmica que vai depois impactar? Eu nem sei se... Eu estou pensando aqui no seguinte, o que a gente fez ao contrário? Era uma turma que não ficava só na sala de aula. Ixi, menino, tá, se você soubesse o tamanho da minha caretice, você não calcula. Não, sabe o que eu acho? A vida vai muito mais rápido que qualquer instituição, né? As instituições ficam lá, correndo atrás, 20 anos depois, para regular, ou regulamentar, ou registrar, eu sei, qualquer outra coisa que já está anos-luz na frente. Eu não lembro de ter tido aula muito sobre nada muito contemporâneo. Mas a gente deu uma sorte. Primeiro, a gente descobriu professores, tipo a Sônia Queiroz, que tem a ver demais. A gente descobriu professores que a gente podia acessar sem ser em sala de aula. A Sônia nunca foi minha professora. Nunca tive uma aula com a Sônia, mas eu trabalhei com ela uns 8 anos seguidos. Rogério também, Sérgio também. Você pode ver que é um grupo que estava ao redor dela. Porque a Sônia tinha, além de tudo, a Sônia é poeta. Então, ela também tinha essa coisa da pessoa que... assim, gente que faz, né? Tinha o lance dela ser as faces todas do negócio. Eu não fiz, embora eu sempre tivesse ligado à literatura, eu não fiz carreira na literatura. Quando eu falei para a Sônia que meu mestrado ia ser em linguística, ela me xingou. Ela me achou a maior traidora. Ela falou assim, o quê? Eu estou esperando você fazer uma coisa lá no pós-lit, você vai para o povo da linguística, ainda tem um racho assim, meio esquisito, né? Aí eu falei, vou fazer linguística. Porque eu não tinha nenhuma paciência, não tenho até hoje, para a aula de análise do literário, entendeu? A minha praia sempre foi pegar o livro na minha mão e ler o livro. Esses dias eu estava comentando isso com alguém. A quantidade de absurdos que está rolando agora é 2 por semana. De escola proibindo livro, pai e mãe proibindo livro de 30 anos, não é livro novo, não. Semana passada, uma escola lá no Rio implicou com coleção Vagalume. Isso eu nunca achei que eu ia ver na vida. Assim, né? Então, tudo está rolando nesse sentido. E eu fiquei pensando, esses pais desses meninos são da minha geração. E aí eu estava comentando com alguém e falei, cara, será que eu estou falando uma besteira muito grande? Uma coisa que eu reclamo muito da literatura na minha geração é que a gente raramente pegava o livro para ler, a gente ficava estudando sobre. E historiografia literária. As aulas eram todas assim, movimento isso, movimento aquilo, século isso, século aquilo. Não tinha, pega o livro ali e lê, menino. Né? E eu fazia isso. E lá na Letras a gente fazia isso. Para nossa sorte, ainda tinha umas figuras tipo a Sônia Queiroz, que juntava uma turma, inclusive de poetas ao redor dela, alunos poetas, né, que depois foram... tinha a Vera Casanova, que também é poeta, e dava umas aulas de coisa contemporânea, que era um troço nada a ver com mais nada. E tinha a Marister Maciel, que dava disciplinas tipo vanguardas da América Latina. Essas eu fiz todas. Essas que eu sacava que o cara vai falar de alguém vivo, eu já ia atrás, né? Umas conexões com cinema, uns negócios assim. Então, eu acho que a gente coincidiu com uma entrada de professores também, que traziam umas coisas mais presentes. E mesmo eu, que não fui fazer mestrado, doutorado, nada em literatura, consegui manter uma conexão com isso, com esse povo que estava ali mais de 1940 para cá, incluindo autores vivos. Aí eu descobri, por exemplo, que o Ricardo Aleixo estava vivo, né? Porque até uma certa altura você fica achando que todo mundo morreu. Para ser autor tem que morrer. Então, o Ricardo Aleixo, eu lembro que foi uma coisa assim, meio referência. Lembro dele cair no vestibular do UniBH com um livro Trívio. Não foi? Um vermelhinho, da Scriptum ainda. Lembro de descobrir o resto, né? Chacal, Charles, não sei quem, não sei mais quem. Né? Aí depois você vai sacando, tem uma galera. Aí o Marcelo Dolabella, né? Marcelo Dolabella era um cara que fazia de tudo aí. Então, eu acho que tem uma coisa dessa turma com certos professores escapando um pouco, fazendo também, mas escapando um pouco do que era muito tradicional, muito parado em algum lugar, justamente porque a gente queria fazer também. A gente queria fazer também, para isso você precisa de um aporte meio... E aí, né? Onde é que está esse pessoal? E a gente deu uma sorte, era uma galera muito legal, é uma galera muito legal, né?
Então, eu fico pensando nisso assim, o que será que gerou, né, o que deu uma geração, 2, 3, porque de mim para cá já deve ser umas 3 ou 4, que nunca não, mas não pegou livro para ler. Eu acho que resulta nisso que está acontecendo agora. Pessoas que nunca leram literatura, não fazem ideia do que é ficção, não sabem nada sobre catarse, o que for, que não conseguem entender que aquilo é ficcional, que aquilo, enfim, nunca tiveram essa experiência, porque ficaram estudando história da literatura, sobre alguma coisa, fazendo provas sobre, sem ter lido, que era o que mais tinha. E agora dá esse tipo de resultado aí, que são pessoas que pegam um livro do filho para fiscalizar, porque não pega para ler. Vou ler, que legal, vou compartilhar essa leitura. Não, é assim, deixa eu ver o que está rolando aqui. Aí abre numa página, tem um menino falando para a menina, deixa eu ver a cor da sua calcinha. Aí o cara tira uma foto, põe no grupo de pais do WhatsApp e começa um escândalo, porque a escola está estimulando a erotização precoce do filho dele. Aí vem o outro, pega um livro do Puntel, na coleção Vagalume, um livro de 30 anos, porque o livro fala de filhos de pessoas que sofreram com a ditadura. Mesma coisa, bota no WhatsApp, arruma um auê danado e diz assim, esse é um livro comunista. O cara não sabe nem o que é comunismo, porque ele nunca pegou um livro para ler, para dizer o que é isso, o que é isso, o que é isso. Você precisa concordar. Você só tem que saber o que é marxismo. Eu tive aula disso. O que é marxismo, quem que era o Durkheim, comunismo é o quê? É para saber o que é, como que se constitui, onde que rolou, onde que não rolou, onde que deu errado, onde que... Nem isso o cara fez. Ele não consegue pegar o livro para olhar. Ele pega um negócio literário e começa a viajar, que aquilo ele estava falando lá que era tipo uma apologia ao comunismo, não sei o quê. Graças a Deus, uma outra turma de meninos fez um protesto ao contrário. Aqui e lá também. Já fizeram um negócio ao contrário, enfim. Mas a escola amarelou, que eu acho gravíssimo. A escola amarelou, veio cheia de... Não, então nós vamos tirar. Com o quê? Protesto a favor, isso? Os meninos, outros meninos, fizeram um protesto a favor do livro, querendo ler o livro. Inclusive, mudaram os grupos de WhatsApp. Tem o grupo da galera que vai ler e a galera que não vai ler. Eu namorei um cara, uma vez, que foi uma das coisas mais chocantes, e isso deve ter 7, 8 anos, por aí. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Era um cara assim, eu vou falar, gente, mas eu não quero não sei se é preconceito, porque eu tenho contato muito com pessoas dessas áreas e muitos são muito legais, não tem nada a ver, mas ele era engenheiro. Eu estou falando isso porque tem uma coisa... eu trabalho numa escola há 100 anos com formação de engenheiro, eu tenho um monte de amigo engenheiro e familiar engenheiro, e nem todo mundo age como esse cara agiu. Mas ele era engenheiro, super direitão, né? E aí ele foi na minha biblioteca, da minha casa, olhou lá e falou, será que você me empresta esse livro? Era A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que ele nunca tinha lido, ele é engenheiro agrônomo, por isso que ele se interessou, isso, que tinha muita coisa de terra, né, de agricultura e tal. Eu li A História da Riqueza do Homem no ensino médio dado por um professor de história, que hoje estaria lascado, né? A gente leu A História da Riqueza do Homem, discutiu, e esse livro estava lá na minha casa, muitos anos depois, o namorado foi lá e falou, posso ler esse livro? Pode. Levou o livro, leu, e voltou dizendo, nossa, que livraço, eu devia ter lido isso antes, muito legal. Aí ele falou, tem outro? Aí eu falei, empolguei, né? Não, legal, o cara vai ler um monte de coisa legal. Tem um que eu li na sequência, no ensino médio também, As Veias Abertas da América Latina. Entreguei o livro para ele, toda feliz. No dia seguinte, ele me devolveu o livro, furioso, e disse, como que você me dá uma porcaria dessa para ler? Não vou ler. Ele não, eu fiquei olhando para a cara dele, porque eu não acreditava que a pessoa era incapaz de ler. Eu falei, mas não acredito, você não vai nem ler para ver assim, o que ele está falando, para ver o ângulo do cara, né? O que ele está dizendo, qual que é a análise. Nem isso você quer. De jeito nenhum, não quero ler uma porcaria dessa.
eu fiquei horrorizada. Isso tem uns 8 anos. Imagina, hoje deve estar super feliz com o resultado. Tá na moda, né? No auge. Eu bem longe dele, graças a Deus. Então, esse tipo de coisa me assusta demais. Assim, as pessoas não quererem nem saber o que é. Nem saber o que é. Então, eu acho que a gente fez ali um movimento de ir na direção das coisas presentes, que eu não sei se foi um movimento da faculdade, eu não sei se foi uma geração assim, a gente se encontrou ali. Mas, vocês não saibam, ele foi uma... você sentiu, né? Isso. Mudou um momento que é muito louco. Os livros que estão em liquidação, por exemplo. Passa tipo um furacão por aqui e faz... A nossa geração, a gente com certeza, né? Mas a gente pegou muito livro de banca de liquidação ali na área, que era o livro da Voltrix e das tratados literárias. Voltrix tinha tudo sobre linguística, tinha Jacobson, tinha Chomsky, Saussure, e era vendido no lia, R$5. Pegava e lia tudo. Pois é, para quem quer, né? Para quem quer, está ali. Eu acho que eu acho que eu tinha uma... Eu acho que eu, Rogério, mais uma galera, e devia ser mais gente, eu acho, tinha essa coisa de, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver o que é, deixa eu ler. Eu li muita coisa que eu não gostei, assim, ou que eu não concordo, mas eu li, o negócio falava... não... Eu ouvia muito falar de um cara, ouvia, e ficava assim, vou ler esse cara para ver. Inclusive, assim, Paulo Coelho, que é a polêmica eterna, né? Paulo Coelho. Aí eu vou ler esse cara para ver. Todo mundo fala tanto do cara, eu vou ficar falando, repetindo, né? Aí eu fui lá, peguei um monte de livro dele, li, confirmei, mas eu fui lá ver o que era. Não acho que tenha... tem um medo do negócio, assim, que é um medo esquisitíssimo, eu acho. Mas é um medo ignorante, no sentido de ignorância, aquele sentido de ignorância de você não tomar conhecimento. Né? Essa é uma ignorância complicada, assim. Não é por falta de... É porque é a ignorância que você escolhe, não é por falta de oportunidade. Né? E repete. Não, eu tenho um primo bem formado e informado, que estava apavorado que o Brasil ia virar comunista amanhã. Eu falei, bicho, você fica tranquilo. Mas nem a esquerda aqui é comunista. Pode ficar muito tranquilo. Aí ele falou, não, mas eu falei, cara, olha para trás, as faculdades privadas só cresceram. Você acha que isso tem a ver com comunismo? Não sabe o que está falando. Ele está repetindo alguma coisa de alguém, de rede social, de WhatsApp e tudo. Eu falo que na época que eu fiz 6 meses de faculdade de publicidade, que eu tranquei, e era aquela coisa, é o mesmo corredor do jornalismo, publicidade, o RH, né, assim, relações ficava, o RP ficava em cima. E eu acho que os publicitários deram um grande golpe nos jornalistas, porque a gente não existe mais jornalismo, existe o manchetismo. O que vem de jornal ou o que forma as pessoas é a frase ou o slogan vendido, que na verdade é para vender jornal. E isso é uma coisa real. Há uns 5 anos atrás eu participei de um bate-papo com o Fernando Bonassi, que é uma pessoa incrível, um escritor que escreveu muitos anos para a Folha de São Paulo. E ele declarou publicamente nesse bate-papo, não sei se ele poderia fazer isso de novo, mas ele disse que ele foi mandado embora do jornal porque ele ponderava quando ele falava de algo e que isso não vendia jornal. Ou ele partia para a polêmica, porque isso e as pessoas iam se mover para ler jornal, porque já era o início da grande crise dos meios de comunicação, ou não tinha porquê ele que escrevesse um livro e ficasse. Então, é isso. No final das contas, tudo que move, no final das contas, a opinião das pessoas, elas não estão entendendo que é um grande marketing publicitário 24 horas por dia. Assim, não há um interesse... Acho que assim, já teve uma época que até a Globo escolhia um cara para ser eleito. Na verdade, agora o jornalismo escolhe
Nossa, eu estou do lado de uma jornalista, daqui a pouco ela vai me bater. Na verdade, escolhe vender. Então, quanto mais tiver a grande briga, tipo Big Brother e Ana, ou, né, o bafafá polêmico embaixo do edredom da vida real, para eles melhor, né? Eles não estão entendendo o grau, né, que o país vai ficar se eles, enfim. Mas é isso. Os publicitários deram golpe nos jornalistas. Vou finalizar só porque sou uma jornalista, né? Então, você está falando de mim, eu tenho que me posicionar. Acho que concordo com tudo que vocês estão falando. Trabalho hoje num veículo, né, de comunicação que eu nunca tive oportunidade de trabalhar num veículo tão democrático, um veículo que vou chamar, né, vou falar da Rádio Inconfidência porque é onde trabalho para chamar isso de veículo. Mas é um espaço que atualmente ele é ocupado pela sociedade, ele é ocupado pelos artistas. Eu vejo, né, que nesse momento dessa última gestão, 4 anos, nós tivemos várias vozes. Eu vejo ali na rádio, temos programas que trazem à tona assuntos que falam sobre negros, mulheres, trans. Agora, até o final do ano, é meu objetivo, como diretora artística, não deixar de colocar um programa que traz a temática indígena, porque em 82 anos de Rádio Inconfidência nós nunca tivemos um programa. Então, é um programa que vai falar sobre cultura indígena, repertório indígena. Ué, mas a rádio, eu já ouvi isso, Rádio Inconfidência FM só não toca música brasileira? Eu falei, toca, mas assim, a parte indígena brasileira, realmente, nossa própria origem, né? Mas brasileira mesmo, então, assim... É muito simbólico e significativo isso que a gente construiu lá nesses últimos anos. Nós, que eu digo, não somos nós da diretoria, somos nós todos, assim, todas as pessoas que se envolvem. Hoje eu vejo que assim, a comunicação pública, que é um tema que eu sempre gostei de tratar, ele precisa muito ser discutido. Nós estamos no momento de que a Rádio Inconfidência e a Rede Minas estão se transformando na empresa mineira de comunicação. E a gente está ali não para ser uma voz do governo que está gerindo. Aqui, essa rádio ela é pública, ela não é estatal. Então, ela tem que ser uma representação do povo. E a gente está indo na contramão da maior parte da mídia hoje no Brasil. A gente tem que lutar por essa rádio, e isso não é uma obrigação, nem uma responsabilidade minha por essa rádio, por essa TV, por essa empresa mineira de comunicação, que ainda não tem, por exemplo, o estatuto assinado. Isso é urgente, assinar esse estatuto. Amanhã tem eleições, a gente não sabe que rumo isso vai tomar. Mas o mais importante é que a gente tenha um conselho curador forte dessa empresa mineira de comunicação, porque, independente da gestão que estiver, a sociedade tem os meios de garantir a identidade dessa empresa de comunicação, a missão, os objetivos, o conceito. A gente tem um diamante na mão e é muito provável que as pessoas tentem destruir. É real a questão, vamos privatizar ou não? Hoje, a Rede Minas trabalha com vários programas que têm reprise. Eu já trabalhei lá também, a gente teve que fazer um concurso, várias pessoas saíram. Enfim, tem muitas questões para serem discutidas lá. Eu acho muito importante a gente não deixar esse assunto de lado, porque, se existe algum lugar que a gente ainda pode exercitar a voz, a liberdade de expressão, a democracia, e dar espaço para as diferentes vozes, hoje é lá. Eu sou muito feliz de poder estar lá hoje ainda, né, representando a sociedade, os funcionários, os artistas. Mas é importante a gente tomar muito cuidado, porque o que está acontecendo hoje no Brasil, né, de maneira geral, é isso. E é importante que a gente não fique calado, eu acho, é o que eu penso assim, da comunicação. A comunicação pública, a gente tem que lutar por ela, porque uma empresa privada tem um dono,
E aí ele chega lá e fala, aqui a gente não fala, aqui a gente fala. Mas, na comunicação pública, nós que somos os donos, né? Então, a gente é que tem que pautar o que está sendo falado lá. É isso. Você vê que a EBC Já é EBC. Então, a EBC já foi parceira da Rede Minas, entendeu? Se a gente não tomar cuidado, né? É isso, a gente não pode deixar. Esse é um assunto muito importante, que a gente tem que se atentar para ele. E essas duas informações são importantes. Esse estatuto está sendo construído, ele tem um conselho curador que não acaba junto com o governo, ele tem que continuar, independente do governo, para que tenha uma linha, uma continuidade, e ele tem que ser assinado, né, para que a gente possa realmente atuar, a Rede Minas alinhada com a Rádio Inconfidência. Bom, nós já estamos além do, né, para o infinito e além. Quero agradecer as duas pelas performances e pelo bate-papo aqui. Agradecer o pessoal da Quente, que organizou, que fez o convite. Agradecer a vocês que estão aqui. Está até bonitinha a cena que a gente vê aqui, é muito legal. E é o tempo de olhar os livros aí, gente. Tem que ver com a Estrela aqui, como é que faz, que o livro dela está raro aqui. Está todo mundo de olho, só no único exemplar que ela trouxe. Mas. Então, obrigada pela plateia aí, super acompanhando o papo aqui com atenção e tal. E é o tempo de olhar os livros que a gente vai ter que encerrar. Obrigada.